dia, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Pessoal, hoje eu vim falar sobre os anjos e os mentores, como esses ajudantes espirituais nos ajudam, o que você pode fazer para contatar eles de uma forma muito simples. Eu desde pequena, eu vejo os anjos, eu inclusive escrevi um livro que chama-se Anjos e Mentores, que foi lançado pela editora Alfabeto, e no livro eu conto justamente como você pode fazer isso de uma forma muito simples. E hoje eu vim contar para vocês o porquê você pode ter essa ajuda dos anjos e dos mentores, dos seres espirituais na sua vida e como isso funciona, para que você tenha essa ajuda, para que você consiga fazer as coisas mais rápido. Eu sempre falo aqui sobre como você deve se sentir. Ou seja, a pessoa ela deve se sentir plena, feliz, tranquila, deve ter coragem de ser quem ela é. Quando a pessoa não tem essa coragem, é porque existe lá dentro uma trava, né? Geralmente essa é uma trava emocional. E eu hoje trouxe o assunto anjos e mentores porque eles também podem nos ajudar abrindo, digamos assim, o nosso caminho, fazendo com que as coisas aconteçam, com que as soluções apareçam. E é tão lindo, pessoal, porque realmente quando você pede, as coisas começam a acontecer. Tenho tido essas semanas muitos clientes chegando para mim lá no consultório falando assim, Cristina, realmente eu pedi e funcionou. E a pessoa nem acreditava antes. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje. Então, nós vamos falar sobre os anjos e os mentores na sua vida. O que você pode fazer para ter essa ajuda espiritual? Porque nós estamos aqui com um propósito. O nosso propósito maior é evoluir. Evoluir significa ir para frente, significa passar por certos aprendizados e entender certas coisas. Nesse processo de evolução, é claro que a gente tem que aprender muitas coisas. Não é por acaso que as lições que os problemas ou que as questões aparecem na nossa vida. Agora, a gente não precisa sofrer. O mais interessante é que você pode olhar, entender e dar o próximo passo. Você não precisa ficar no sofrimento. E os anjos e os mentores, eles mostram pra gente o que a gente precisa entender. Então, a gente termina o processo, seja ele qual for, de forma mais rápida e passa pro momento seguinte. Como eu digo sempre aqui, o nosso propósito é evoluir, né? Evoluir significa crescer. E nada melhor do que crescer com a ajuda desses seres espirituais, principalmente os anjos. Existe uma diferença entre os anjos e os mentores que as pessoas não sabem, que é o seguinte. Os anjos são seres divinos que estão disponíveis para nos ajudar. Eles facilitam a nossa vida. Então, os anjos nunca foram humanos, nunca encarnaram como, por exemplo, os mentores. Porque os mentores, eles já foram alguém do nosso passado, na maioria das vezes. Os mentores são seres espirituais, né? Seres que, na maioria das vezes, na maioria dos mentores, já foram humanos. E esses mentores, eles nos auxiliam na nossa missão, na nossa tarefa principal. Então, é como um amigo que fica ali do lado lembrando, olha, o seu caminho é esse, você se propôs a fazer tal coisa. Então, os mentores, eles nos intuem muito a respeito do que a gente pode ou não fazer, do que a gente deve. Quando a pessoa se sente, por exemplo, angustiada, é porque aquele mentor ou os mentores, né, porque você pode ter vários mentores ao seu lado, estão ali colocando algo para você do tipo, olha, o caminho não é esse. Muda, tem alguma coisa que você precisa olhar. Então, daí você começa a sentir que existe algo errado, ou que o caminho não é esse. Então, eles nos ajudam dessa forma. Os anjos, eles já não se metem muito, eles simplesmente servem. Então, quando a gente pede, eles nos ajudam. Então, é muito interessante. Para pedir é muito simples, basta você fechar os olhos, pensar no seu anjo da guarda, tá? Não é no anjo, por exemplo, cabalístico, não é no anjo de Atlântida, não é nos arcanjos, porque esses são anjos que trabalham com a humanidade, prestando serviços para a humanidade no geral. Agora, o seu anjo da guarda, ele é pessoal, ele é só seu. Ele te acompanha o tempo todo. Então, você deve pedir. Mas existe uma diferença, assim, importante, que é importante que você entenda o seguinte. O anjo da guarda, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ele não vai fazer nada que a gente não queira, que a gente não peça. O anjo, ele só intercede quando a gente é criança. Né? Então, eles protegem as crianças naturalmente. Agora, depois que você cresce, depois dos 10, 11 anos, os anjos não interferem. Eles esperam que você peça. Então, se você estiver morrendo e não pedir, ele não vai
ajudar. Agora, se você pedir, vai vir ajuda. Então, é um caminho muito, muito interessante. Bom, pessoal, eu vou falar mais sobre esse assunto hoje no programa, vou falar também como você pode se transformar, que grande transformação você pode fazer na sua vida para que você se sinta pleno, para que você consiga alcançar as coisas que você deseja, para que você tenha a coragem de ser quem você é, né? Então, esse é um processo que a gente faz olhando, né? Onde eu estou na minha vida, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí nessa rota, né? Nesse caminho que a gente precisa traçar, que você precisa traçar para chegar onde deseja, você pode ter ajuda sim do seu anjo da guarda, de outros anjos e dos seus mentores, guias, ajudantes espirituais. Então é um caminho bem bonito. Nós vamos falar mais sobre isso já já. Antes vou deixar um recadinho para vocês aqui. Eu já estou com a viagem do Egito, ao Egito marcada. A viagem ao Egito será em junho de 2016. Lá no Egito eu vou acompanhar você desde o Brasil. Então, a gente na viagem a gente vai fazer vivências, trabalhar com a sua parte emocional. Eu foco muito na parte emocional, porque nós estamos aqui na Terra e nós temos que entender que a vida precisa funcionar, né? Não adianta você ficar só no lado floreado da coisa, você precisa fazer a sua vida funcionar. Então, se a sua vida não funciona é porque tem algo errado. Geralmente alguma trava, né? Algo errado que você ainda não conseguiu descobrir. Então, eu cuido muito para que as pessoas entendam isso, para que elas façam esse caminho de transformação, onde elas se transformem naquilo que elas são, naquilo que elas realmente são em essência. Então, pessoal, nessa viagem ao Egito, nós vamos trabalhar todo esse seu lado. O Egito é maravilhoso, então a gente vai parando nos templos, a gente vai visitar várias cidades no Egito, inclusive a gente vai fazer um cruzeiro no Egito, lá no Rio Nilo, que é um rio super especial. A paisagem é lindíssima, é deslumbrante, realmente vale muito a pena. Então, para saber mais sobre essa viagem ao Egito comigo, você entra lá no site jornadanoegito.com.br. Então, repetindo, jornadanoegito.com.br. E para marcar uma consulta comigo, eu atendo nesse processo de transformar, nesse processo de fazer você conseguir ser quem você é. Para isso, eu utilizo várias técnicas, desde a PNL até técnicas mais fortes, como, por exemplo, o poder da mente. Eu trabalho muito com a questão também das crenças, através da PNL, da hipnose, várias técnicas eu utilizo ali para que você realmente consiga ser quem você é. A gente faz isso num processo entre 5 e 10 sessões, é um processo que realmente funciona, você pode olhar lá nos meus depoimentos. O meu site é cristinalong.com.br, lembrando que Long se escreve L-O-N-G-H-I, e você vai entender como funciona esse processo. Então, quando você chega, a gente vai realmente fazer essa transformação na sua vida, porque nós vamos olhar juntos onde você está, vamos olhar juntos para onde você quer ir, e aí eu vou usar todas essas técnicas, inclusive a orientação dos anjos e dos mentores, se você quiser, para que você realmente consiga fazer essa transformação rápido. Gente, 5 a 10 semanas é super rápido. Se você está tanto tempo aí tendo esse problema, se você vê o tempo passar e continua na mesma questão, né? Continua com os mesmos problemas, continua ainda não conseguindo fazer o que você deseja, porque tem uma trava aí. E essa é uma trava emocional. Então, quando a gente tira essa trava, você finalmente se sente livre para se colocar, para falar, para se expressar, para tomar as decisões que você precisa, para colocar em prática aquilo que você já sabe que tem que colocar. Então, o processo é muito, muito interessante. Realmente, a transformação acontece e bem rápido. Eu vou deixar o meu telefone para você marcar uma consulta comigo. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn. A minha secretária está lá para atender você. O nosso telefone é 0 operadora 11 4327 4301. Vou repetir. 4327 4301 e tem também o nosso WhatsApp, que é 969657748. Então, o WhatsApp é 969657748. Bom,
voltando ao nosso tema de hoje, né? Como a gente pode ter, como você pode ter ajuda espiritual na sua vida. Quando eu digo espiritual, eu estou falando sobre o seu anjo da guarda, sobre os seus mentores, guias, sobre seres que estão disponíveis para nos ajudar, porque nós temos ajuda, todo mundo tem o direito a essa ajuda. E eu quero dizer o seguinte, é muito importante você entender que nós, ao longo do nosso processo evolutivo, evoluir, né, significa caminhar, significa passar para frente, passar para o próximo estágio, crescer emocionalmente, espiritualmente. Ao longo desse caminho, a gente erra, é comum que a gente erre, é comum que a gente meta os pés pelas mãos, é comum que a gente não saiba algumas vezes o que a gente está fazendo. Só que é o seguinte, quando a gente olha para trás e a gente descobre que, poxa, algumas coisas não foram legais na minha vida, você precisa entender como você estava naquele momento, como isso aconteceu, como você se colocou ali. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa carrega culpa, quando ela não consegue se livrar do passado, ela também não consegue criar o seu futuro. Né? Então, a pessoa que ela está presa ao passado, ela fica lá no excesso de passado, né? O excesso de passado causa depressão, nostalgia. A pessoa fica pensando naquilo que já aconteceu e ela não consegue se livrar daquilo. Então, o que acontece? Ela não consegue criar a realidade que ela deseja. Ela sonha, na verdade, em mudar o passado, e o passado não muda, o passado é só memória. E quando você entende que o porquê certas coisas aconteceram na sua vida, ou que lições você precisa aprender, porque muitas vezes a gente tem que ser realista, né? A gente tem que entender que, poxa, realmente eu fiz algo que não foi legal, mas eu quero consertar isso, eu quero mudar, eu quero ir para a minha vida, eu quero conseguir fazer as coisas que eu desejo. Então a gente olha isso, a gente conserta isso, emocionalmente falando, espiritualmente, e aí você está pronto para fazer essa grande transformação na sua vida. E realmente a transformação acontece. Eu trabalho, fora o meu trabalho no consultório, eu trabalho também muito com a radiônica. A radiônica é um processo onde eu trabalho com conexão, eu me conecto às energias necessárias para que a pessoa faça certas transformações na vida dela. E é um processo muito interessante, porque a radiônica é um processo um pouquinho mais rápido. Por que é um pouco mais rápido? Porque eu faço isso à distância, eu faço todos os dias, tenho um horário lá no dia que eu pego para trabalhar a energia dessas pessoas, e eu conecto as pessoas à energia, por exemplo, daquela verdade que ela precisa entender, daquele entendimento, da limpeza no geral. Quando eu falo limpeza, é no sentido de tirar os obstáculos e de repente as coisas aparecem, as verdades aparecem. Até no começo é bem comum, eu tenho essa semana relatos de algumas pessoas que me falaram, nossa, Cristina, como você começou a trabalhar a minha energia e muitas coisas começaram a aparecer, as verdades, pessoas, é como se as máscaras caíssem realmente, e o caminho se abre, então você consegue ver. Então você fica mais livre para seguir o seu caminho. E aí a gente trabalha junto, em conjunto, onde eu vou orientando você como você pode proceder, o que você tem que fazer, o que você precisa olhar, o que você precisa entender. Então, realmente, a transformação começa a acontecer, onde a pessoa se dá conta que ela, por exemplo, ela tinha um comportamento, ela fazia algo que, na verdade, estava prejudicando em vez de ajudar. Ou que a pessoa tinha uma trava, e essa trava é causada, por exemplo, por algo que essa pessoa, na maioria das vezes, nunca tinha olhado, nunca tinha dado conta. Então, de repente, essa verdade, né, essa questão que a pessoa precisa olhar, aflora, fica muito clara, a pessoa entende e ela se livra daquilo que estava incomodando. E aí os mentores e os anjos, principalmente os mentores das pessoas, e os meus mentores, eles colocam exatamente, olha, essa pessoa, para ela conseguir chegar lá onde ela deseja, ela precisa entender certas coisas pelo caminho. E eu vou colocando isso para as pessoas. E é tão interessante o processo, a pessoa de repente se dá conta, realmente eu precisava entender, realmente eu precisava olhar para tal coisa, realmente eu preciso deixar certas questões, certas coisas para trás, e aí uma grande transformação acontece. E quando eu falo em transformação, eu falo na coragem, né, de você olhar para você realmente tomar os passos necessários para você se transformar na pessoa que você mais deseja ser.
nessa pessoa que é você, né? Na pessoa encantadora que é você, sem medo de ser julgado, sem medo de ser olhado, sem medo de que as coisas deem errado. Porque você vai criar dentro de você uma confiança tão grande que você vai ficar livre. Estar livre é necessário, estar livre emocionalmente. Quando a pessoa ela carrega pesos desnecessários, né? Eu sempre falo que, imagine que a sua vida, ela pode ser representada por um navio, por um barco, que você quer chegar lá num porto tal. E esse porto representa os seus desejos realizados. Só que se você carrega nesse navio, nesse barco, muitos pesos, você corre um grande risco de fazer o seu navio afundar e você nunca vai chegar lá. Fica lento, você não chega. Então, você precisa tirar essas travas emocionais e fazer com que sua vida aconteça. E é muito interessante. Ao longo quando eu faço os atendimentos lá no consultório, que eu faço em torno de 5 a 10 sessões, que eu utilizo várias técnicas para destravar você realmente vai perceber, sessão após sessão, que você consegue. Que dá, porque as pessoas elas chegam com uma ideia fixa de que não dá, não funciona. No meu caso não funciona, eu já fiz de tudo. Gente, não, claro que funciona muito bem. E de repente a pessoa descobre que ela consegue sim fazer o que ela deseja, que ela consegue sim tomar a atitude necessária, que ela consegue sim fazer grandes realizações acontecerem na vida dela. É um processo fabuloso. Pessoal, vou deixar de novo o meu telefone para você marcar uma consulta. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, e também faço esses atendimentos que são à distância, onde eu trabalho com a radiônica, com essas conexões, né, com essas energias necessárias para que você faça essa transformação na sua vida e sempre com a ajuda dos anjos e dos mentores. O meu WhatsApp para você receber as informações sobre a consulta é 969657748. Então, lembrando que é 0 operadora 11 969657748. E tem também o telefone da minha secretária, ela está lá para te atender agora, que é 4327-4301. Repetindo, 0 operadora 11 4327 4301. Tem também o meu website, que é cristinalong.com.br, e você também pode me achar no Facebook, coloca lá Jornadas da Alma, você vai achar minha página, e lá na página eu estou colocando esses vídeos, sempre os meus programas estão todos gravados, estão lá no Facebook, estão também no YouTube, você pode me achar lá, então coloca lá no YouTube, no Facebook Jornadas da Alma. Bom, pessoal, então, como você pode ser, como você pode se transformar? É importante você entender que se transformar é necessário. Se você vem fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, é óbvio que você vai continuar conseguindo os mesmos resultados. E se dar conta disso é importante, né? Porque a pessoa, ela deseja muito, ela quer muito e ela não faz nada. Então, ela deseja um dia começar algo, ela deseja falar algo para alguém, ela deseja tomar uma certa atitude, e aí ela acorda todos os dias e a vida está na mesma. Ou, de repente, a pessoa, ela percebe assim, que é muito comum a pessoa... Eu tenho muitas pessoas que chegam no consultório e falam isso para mim: poxa, Cristina, eu há alguns anos, quando eu olho para trás e me vejo há alguns anos, eu lembro que eu desejava, né, nessa idade, né, quando eu estivesse nessa idade de agora, estar muito diferente, ter conquistado muitas coisas na minha vida, fazer acontecer. E eu percebo que passaram-se tantos anos e eu ainda continuo igual. E se dar conta disso é fabuloso, porque é o que eu preciso de você. Eu falo, você precisa chegar até a mim. Eu não consigo pegar você pelas mãos, eu não consigo ir lá na sua porta e bater. Mas se você chegar até mim com esse sentimento de que eu sei que eu ainda não consegui, mas eu acredito dentro de mim que é possível, essa transformação acontece, porque daí eu vou utilizar as técnicas necessárias para você fazer essa grande transformação na sua vida. Porque se transformar é necessário, né? Ir de um lado para o outro. É necessário que para você mudar a sua rota, para você conseguir as coisas que você deseja, você mude também os seus sentimentos, o que você pensa a respeito de algumas coisas. Crenças, né? Crenças são tudo aquilo que a gente acredita. E quando você acredita que algo tem que funcionar de uma determinada maneira, você fica, na verdade, preso.
a algo que não vai realizar nada. Por quê? Porque você precisa entender que existem outras formas de entender e de ver. E olha, o meu objetivo não é convencer você, obrigar você a pensar da minha forma, não é isso. Mas eu mostro de um jeito bem interessante algo que muitas vezes você não olhou. E aí, de repente, as pessoas falam assim pra mim, é muito como, Cristina, nossa, eu nunca tinha visto desse ângulo, por esse lado, desta forma. E aí a pessoa fala, nossa, então agora eu entendi. Agora eu entendi que eu posso, porque eu entendia dentro de mim que eu não podia. A pessoa, ela é bem comum a pessoa ter uma concepção, um sentimento dentro dela, onde ela acredita que ela não pode, que não vai funcionar. É como se ela entendesse, e é isso mesmo, ela entende que ela não tem permissão para ser. Ela entende que dentro dela existe uma trava e ela entende que ela não vai conseguir. Esse é um sentimento que a pessoa guarda. É por isso que muitas pessoas que conseguem, que tem, por exemplo, bastante estudo, pessoas que fizeram, por exemplo, doutorado até, que estudam muito, são pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento, mas não sabem usar esse conhecimento, não sabem colocar ele para fora. Por quê? Porque dentro dessa pessoa, ela não tem esse sentimento de permissão, essa coragem. É como se ela se segurasse. Então, essa é uma pessoa, por exemplo, onde ela não consegue se ver como aquela pessoa que já é aquilo, tudo que ela é. Ela fez tudo, ela trilhou um caminho, ela fez vários estudos, mas ela não consegue admitir para ela mesma que ela pode ser aquilo. Por quê? Porque dentro dela tem uma trava onde em algum momento da vida dessa pessoa ela criou essa sensação de que ela não pode, de que ela não deveria, ou de que é errado certas coisas, ou que alguém está julgando, ou que ela precisa da permissão, às vezes, de alguém. É comum a mulher ou homens precisarem da permissão do marido, da mulher, de outras pessoas. E, na verdade, a permissão ela vem de dentro. E quando a gente tira essa trava, a permissão aparece e as grandes transformações realmente acontecem na vida da pessoa. E os anjos, eles estão muito presentes para nos ajudar. Basta você pedir. Quando você pede, a transformação acontece. Tá aí o meu livro que conta toda essa história. O livro eu escrevi, eu conto muito da minha história, da minha vida com os anjos, de que transformações, quais as transformações que eles fizeram na minha vida e na vida de outras pessoas. E principalmente eu ensino como você pode fazer essa grande transformação de um modo muito simples, pedindo. Claro, pedindo, eles mostram o caminho e aí você se coloca nesse caminho, né? Então, o livro que eu escrevi, que chama-se Anjos e Mentores, conta muito sobre isso. Agora, se você não, dentro de você não tem essa permissão, esse sentimento de que pode, de que dá, de que é fácil, a gente muda isso lá nas sessões de terapia de um modo bem rápido. Entre essas 5 e 10 sessões, a gente faz essa grande transformação e você, de repente, vai entender que pode, que dá, que é fácil, que é tranquilo, que existe sim uma solução para você também. Então, essa transformação, ela vai realmente acontecer na sua vida. Pessoal, eu vou deixar de novo os meus telefones para marcar uma consulta comigo. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn. O telefone da minha secretária é 43 27 4301. Lembrando que é 0 operadora 11. Então, é 43 27 4301. E tem também o nosso WhatsApp, que é 96-965-7748. Repetindo, 96-965-7748. Bom, então, falando um pouco mais sobre essa transformação, nosso programa está quase chegando ao fim. É importante você entender que é possível fazer qualquer transformação. É possível você se tornar a pessoa que você mais deseja na sua vida. Claro, existe um caminho, existe uma rota. Não é um milagre, né? Mas existe a facilidade. O que é a facilidade? É um sentimento que é criado, que pode ser criado dentro de você, onde você vai passar a ver as coisas de forma mais simples, de forma mais rápida, de forma mais gostosa. E aí você vai fazer aquilo que é necessário na sua vida de uma forma muito leve. É muito, muito interessante esse processo. Como eu disse aqui, são 5 a 10 sessões onde a gente faz essa transformação juntos.
juntos e você vai perceber sessão a sessão as transformações. É muito interessante. Então, para saber um pouquinho mais, entra lá no meu site, é cristinalong.com.br. Long é L-O-N-G-H-I, você vai entender como funciona esse processo. Para marcar uma consulta comigo, então, 0 operadora 11 4327 4301, repetindo, 4327 4301, e tem também o meu WhatsApp, que é 969657748, repetindo, 969657748. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Cristina Long, então até sexta-feira no meu programa das 7. E é isso. Bom dia.